O vídeo de hoje ele é oferecido então pelo curso de desenho Método Fanart 3.0. Nele você vai aprender a desenhar os seus personagens favoritos e vai conseguir criar seus próprios desenhos. Comecei com total liberdade e também facilidade para você criar. É só você clicar no link na descrição do vídeo ou no comentário fixado e conferir o curso. Bora pro vídeo. O Luiz Henrique me pediu para poder fazer essa batalha mortal. Madoka Kaname versus Zeno Sama, duas das entidades mais poderosas dos seus universos. O Zeno, por um lado, ele apagaria a Madoka com facilidade, ou a Madoka está em outro nível de existência acima do Zeno. O resultado dessa batalha e muito mais sobre esses dois personagens a gente vai conversar agora nessa batalha mortal. Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Thiago, o primeiro vídeo de 2024. Já quero desejar a todos vocês um feliz ano novo e que todos tenham um ano incrível e que vocês também possam realizar seus objetivos, né? E o nosso objetivo aqui do canal é trazer mais batalhas para vocês, mais vídeos de cosmologia e muito mais novidades que virão ao longo desse ano também. E para começar quente, a batalha de hoje é Madoka Kaname contra Zeno Sama. Já pega aquela sua pipoca e também se prepare no sofá, porque a batalha de hoje vai ser bem polêmica. A Madoka Kaname, ela tem algumas habilidades interessantes: imortalidade, consciência cósmica, manipulação de lei e manipulação conceitual, onipresença, apagamento existencial, deformação da realidade, manipulação da casualidade, manipulação do vazio, manipulação do tempo e espaço, viagem no tempo, absorção de alma, a casualidade, existência dimensional superior, ressurreição, manipulação da morte, anulação de poder e só. Esse é o resumo básico da Madoka Kaname. E então para o Zeno em si, ele tem poucas habilidades. Ele tem apagamento existencial, viagem dimensional, manipulação do espaço e tempo e criação de portal. Esse também é um resumo bem básico do Zeno. Indo agora então para análise. Madoka é uma personagem estudante, né, do colegial Mitakigara Midley, onde então sua vida muda completamente quando então uma garota muda para sua classe. A Madoka então a partir daí tem um conhecimento do mundo de magia, ou poderes do mundo, né, muito grande. Uma dessas habilidades é chamada então de Joia da Alma. A alma da Madoka é colocada então dentro então, de uma Joia da Alma, onde ela então pode usar para poder se transformar em uma bruxa. Com isso ela pode também sobreviver a qualquer ferimento, não importa o quão fatal seja, desde que a joia, a sua joia da alma ali, né, permanece então intacta. Ela então terá a magia suficiente para poder se regenerar. Mas a sua joia da alma, se ela for destruída, ela vai morrer instantaneamente. A Madoka Mágica, ela contém então algumas habilidades ou histórias, né, paralelas, além do anime, mangá, light novel e também jogos. O que deixa também essa obra mais expansiva é que a história ela se passa então várias linhas do tempo alternativas, e é por esse motivo que a Madoka ela se torna então cada vez mais poderosa a cada looping temporal que Homura toma. E por causa então da imensa quantidade de kármico, né, reunido, como se fosse energia ali amaldiçoada, basicamente, na Madoka, devido então aos loopings temporais de Homura, qualquer desejo que ela então pudesse ter feito, ela seria então concedido. A Madoka ela então desejava eliminar todas as bruxas através do tempo, espaço e universos com suas próprias mãos, reforjando então o universo e se tornando então a lei dos ciclos. Madoka ela não é mais um ser comum, mas o conceito que destrói bruxas antes que elas então nasçam das gemas das almas enegrecidas mágicas. A Madoka ela então redefiniu o multiverso, que contém então universos infinitos, causando então um paradoxo temporal. Ela apagou então todas as bruxas através então dos universos. A lei dos ciclos da Madoka matou então Crimewild Reaching, que é então poderoso o suficiente para poder acabar com o universo. Madoka ela estaria então no mesmo patamar de Tarte em sua forma final. A Tarte contém então o poder de quebrar a hierarquia e armas com aumento infinito. No fim, a Madoka então ela transcendeu o multiverso e se tornou então um conceito, existindo então em todos os lugares e também em nenhum lugar ao mesmo tempo. Madoka ela se tornou então um conceito singular de esperança, um conceito que aniquilou as bruxas deste universo por toda a eternidade. A forma da deusa da Madoka ela transcende então a própria casualidade e apagou também o conceito de bruxas. A existência do multiverso da Madoka ascendeu a um plano superior de existência. Como conceito, ela também existe em todo o tempo e espaço. Em seu auge, a Madoka ela também abrange ainda mais o conceito de imortalidade. A sua onipresença permite que ela veja
veja todas as linhas do tempo, passadas, presentes e também futuras, assim como então mostrada ter consciência de todas as linhas do tempo. Ela pode ver então até linhas do tempo que não existem, mas também ainda não aconteceram, mostradas então em Nagisa Wish. Ela é uma entidade ou deusa conceitual que reformou completamente todo o multiverso, afirmado então ser infinito. Ela também pode se manifestar fora das linhas do tempo e no multiverso inexistente. Abre aspas. Sua vida não tem começo nem fim, Madoka. Não é mais nenhuma prova de que você tenha vivido, nem lembrança de sua presença aqui. A sua existência mudou para um plano superior e se tornou nada mais do que um conceito. Ninguém pode mais percebê-lo e, da mesma forma, você não pode interagir com mais ninguém. Você deixou de ser um membro desse universo. Fecha aspas. Pelo fato da Madoka transcender os níveis de existência superiores, ela vê também todas as outras dimensões ou planos de existências como então ficções. Por exemplo, se existe então o universo 10, que é superior a outros universos inferiores, como o universo 9, 8, 7 e assim vai, ela é capaz de ver todos esses universos como uma mera ficção. Por quê? Porque ela está num nível de perspectiva muito superior a esses universos, no caso então também multiverso. A Madoka também é uma bruxa que fez então seu desejo e ascendeu a um reino elevado. O reino ao qual ela então ascendeu era um espaço em branco sem subidas, descidas ou direções. Ela se tornou então uma singularidade em um reino superior, sem departamento ou então direção. Como a singularidade então que existe na sala branca, a Madoka ela vê toda a criação como um registro e é capaz então de reescrever todos os registros existentes. Abre aspas. Mas o que fazer? Porque ela cante a voz da deusa não estaria gravada no disco? Nem a frente, nem a traseira mostravam sinais de terem então sido alternadas. Havia vestígios de que o sulco havia sido reesculpido, assim como quando a deusa concedia seu canto de bênção. Não havia mais nada que ela pudesse fazer, seja ela adicionasse a sua canção de bênção à sua voz do disco, que ainda também estava sendo gravado. Havia uma chance desse recorde rebelde quebrar, mas se for um recorde ruim, aí eu tenho que quebrar, né? A deusa quebraria ou conceberia as suas bênçãos a ela. Fecha aspas. Os registros citados, né, são então universos e também eventos reais, linha do tempo e assim vai. Madoka Ultimate pode afetá-lo, abençoá-lo e também destruí-los. A linha do tempo da magia Record é a única exceção, porque seu futuro ele é desconhecido até mesmo também para Ultimate Madoka, mas é uma deusa que ainda assim pode afetá-la. Já o Zeno, ele é conhecido por ser uma entidade suprema do universo Dragon Ball, né? Apesar de ser um poder, ter um poder gigante ali, o Zeno ele tem uma maturidade de uma criança de 8 anos. A sua vontade tem que ser feita. Caso contrário, ele apagará qualquer coisa da existência. Mas para isso, o Zeno ele contém alguns, entre aspas, ajudantes ou auxiliares para ele tomar algum tipo de decisão. Seja então para algo mesquinho ou então algo para todo o universo em si. O Zeno ele é intitulado como o rei de todo o cosmos, o ser supremo que comanda então todos os 12 universos. Até os deuses da destruição têm medo do Zeno, pois seu poder ele é tão grande que é capaz então de apagar o universo com os estalar de dedos. A cosmologia do universo Dragon Ball ela é bem extensa. Existe então incontáveis linhas do tempo em Dragon Ball, seja então passado, futuro também. Por exemplo, o clássico é o Trunks, né, do futuro. Quando então a sua linha do tempo do futuro foi tão destruída, ele foi então para uma outra linha do tempo. Acontece que as linhas do tempo de Dragon Ball são então infinitas, bem como também parecido com o ramo de árvore, né, que existe, e essas outras linhas do tempo são então o universo, contém histórias canônicas, como por exemplo o Trunks, né, do futuro, e também outras linhas do tempo não canônicas, como então Super Saiyajin 4, Demigra, o antigo Broly, Janemba e outros também. Nessa linha do tempo contém também outros universos paralelos, mas desconexos com o cânone principal de Dragon Ball, como Dragon Ball Xenoverse, onde então explora bastante o fator de linha do tempo, mudança de eventos temporais de história. E aonde que o Zeno se encaixa nisso daí tudo, Thiago? Jovens, o Zeno ele simplesmente não pode ser apagado da linha temporal. Ele sempre irá então coexistir em todas as linhas temporais. E é por isso que quando ele apaga o universo ou linha do tempo do futuro, por exemplo do Zamasu, né, ele não é apagado, ele sobrevive no vazio. E principalmente quando o Zeno ele apaga a linha do tempo do futuro do Zamasu, ou também do Trunks, né, não é o Zeno do presente, mas sim do Zeno do futuro. O que é que também chega a abrir uma brecha para a gente pensar que existe então infinitos Zenos, infinitas linhas do tempo de Dragon Ball,
já que o próprio Goku levou o Zeno do futuro para o presente, e é por isso que ficou então 2 Zenos no presente. Apesar de não termos provas claras que o Zeno pode ser apagado da existência, pois o único ser com poder desse nível é o próprio Zeno, né? Não dá para poder afirmar se o Zeno seria afetado ou não com esse tipo de poder de apagamento existencial. Outro ponto principal é que o Zeno ele é uma entidade que não luta, e existe então um motivo para que isso aconteça. Por quê? Porque ele é um ser que tem um poder gigante de apagar planetas, galáxias, universos e toda a vida que conhecemos. E por que ele precisaria então lutar? Basta ele querer apagar tudo e tudo será apagado. O universo Dragon Ball ele é gigante, né? Como eu falei, Dragon Ball Super ainda assim não explorou tanto o lado cósmico, falando então especificamente dos outros universos. De acordo com o Whis, existiu então antes 18 universos, mas o Zeno então apagou outros 6 universos. Em Dragon Ball é dito então em várias vezes, né, que o rei de tudo é a única pessoa que não pode ser então derrotada por ninguém. E que também vale ressaltar aqui, para o próprio universo Dragon Ball ser um universo bem infinito, com várias linhas do tempo temporais, né, muitas infinitas, linhas do tempo infinitas, existe também mais de 18 universos que o Dragon Ball Super estabeleceu. Mas a obra de Dragon Ball Super estabeleceu para nós, né, canonicamente, assim, digamos assim, 18 universos. E não foi explorado mais coisas ainda, pelo menos não por enquanto. Quem vence? Essa é uma batalha de duas entidades mega poderosas, né? A maior desvantagem do Zeno é a sua capacidade de não lutar, isso é um fato. Ele apenas apaga as coisas, o que limita então e muito as possibilidades dele de lutar contra qualquer ser. No caso da própria Madoka, além dela ter um nível de destruição e também apagamento existencial do mesmo nível, quiçá maior do Zeno, Madoka ela também pode ter uma vantagem muito boa, que é então o Hax. Ela não seria afetada pelo Zeno caso ele apagasse ela, já que ela também coexiste em tudo e também é imortal. Madoka ela também transcende nível de existência, o que nos faz pensar que o nível de existência da Madoka é superior ao do Zeno, mesmo que ele tenha também existindo então em várias linhas do tempo. Na minha opinião, existem alguns fatores que deixariam a Madoka acima do Zeno, como por exemplo os poderes e hacks também, e não ser afetado pelo único poder que o Zeno tem, que é apagamento existencial, e também ser bem mais inteligente que o próprio Zeno. Quem venceria essa batalha, na minha opinião, seria a Madoka. Concorda com o resultado? Comenta, aproveita e se inscreve no canal, deixa aquele like, e para ver mais duelos, se inscreve no canal também, porque isso ajuda bastante a poder trazer mais conteúdos para vocês. Muito obrigado, valeu, falou e até mais.